Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas missionários da luz. Meu nome é Lívia e hoje eu trouxe um tema aqui para nós refletirmos que se faz muito presente na nossa vida sempre, né? Nós sempre nos preocupamos com a relação da nossa proteção espiritual e quando nós passamos por momentos difíceis, como hoje a humanidade passa, isso se torna mais evidente, mais claro, essa nossa necessidade aí desse amparo, essa nossa busca por melhorarmos aí a nossa conexão com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade superior, nos auxiliando a termos aí melhores caminhos, né? E o texto de hoje, ele vem falar justamente sobre isso, sobre como nós fazermos, né, o que nós precisamos fazer para nos tornarmos aí mais dignos da atenção do plano espiritual. Ou seja, que eu devo fazer, como eu posso agir para melhorar essa questão aí da minha comunicação com o plano espiritual, independente da questão mediúnica, né? Nós vamos aqui falar também sobre questão mediúnica, mas nós estamos refletindo na questão da sintonia, da afinidade, que nos traz aí melhores intuições, mesmo para aqueles que não são dotados aí da mediunidade ostensiva, né? Mas que sempre são apoiados e amparados pela espiritualidade superior. Afinal de contas, nós sabemos que a intuição está presente aí no coração de todos os irmãos, né? De todos nós. E nós podemos contar com ela sempre. Mas como nós fazemos para melhorar esse caminho, esse canal aí da nossa intuição, para recebermos melhores orientações aí da espiritualidade superior, para nos tornarmos mais dignos de recebê-las? Esse texto para nossa reflexão de hoje, está no livro Cartas e Crônicas. O espírito responsável aí que escreveu esse texto é o irmão X, que nos trouxe através das mãos de Chico Xavier, né? E o texto se chama Auxílio do Senhor. E ele diz o seguinte: na assembleia dedicada a estudos evangélicos, a parábola do samaritano fora o tema essencial. Os companheiros, porém, traziam indagações variadas em torno do desenvolvimento mediúnico. Alguns se iniciavam nas experiências psíquicas, ignorando em que província de trabalho lhes competia mais dilatada fixação, ao passo que outros se queixavam do tempo despendido nesse ou naquele setor sem resultados práticos. Asserenado o ambiente, inçado de interpelações, o irmão Calimério, amigo desencarnado extremamente afeiçoado ao círculo, controlou as faculdades psicofônicas de Dona Amanda, médium veterana da casa, e saudou os circunstantes, dispondo-se a conversar. Quer dizer, eles estavam ali cheios de dúvidas com relação à mediunidade, aos trabalhos, a como fazer. E o espírito amigo, né, o Calimério, que era um espírito amigo daquele grupo ali, era um mentor, um instrutor daquele grupo, através da mediunidade da Dona Amanda, começou ali a se comunicar, a passar mensagem, dando as orientações necessárias. E as interrogações chegaram de improviso, quer dizer, eles foram começando ali a abrir o coração e levar para o Calimério, né, que era o espírito que estava dando a orientação, as dúvidas que tinham para poderem melhorar ali o seu desempenho no campo mediúnico, na comunicação com os espíritos, né? E aí começaram a perguntar: irmão Calimério, que será preciso para merecer mais ampla cobertura da espiritualidade superior nas tarefas medianímicas? De que maneira recolher patrocínio seguro em clarividência? Irmão, sei que devemos estudar sempre, se quisermos discernir. Entretanto, qual será o processo de granjear o concurso de mentores competentes no campo da intuição? É o que todos nós nos perguntamos sempre, né? Independente aí de sermos médiuns ou não. Como melhorar a minha intuição? E continuavam perguntando: e na mediunidade curativa? Calimério, como receber a proteção dos missionários do bem que nos libertem da influência do mal? Irmão, há muito tempo ensaio em efeitos físicos sem frutos apreciáveis. Que me cabe fazer para angariar mais decisivo amparo do alto? Quer dizer, todos eles tinham dúvidas em torno ali das suas faculdades mediúnicas, mas todas as dúvidas muito voltadas para um foco específico, que era como melhorar a minha comunicação com a espiritualidade superior, como melhorar o meu desempenho, como melhorar a minha intuição, como ter maior amparo ali, maior proteção do alto, né? E o irmão Calimério, né, o espírito comunicante, em tom despretensioso, falou para eles sem afetação:
Meus amigos, estou muito distante da posição de orientador. No entanto, rogo perdão a nosso Senhor Jesus Cristo se vou utilizar a parábola desta noite no esclarecimento do assunto. E o irmão Calimério utilizou de uma das parábolas mais maravilhosas, no meu ponto de vista, para poder orientar esses irmãos que tantas questões tinham, né? E ele se dirigiu à parábola do bom samaritano. E diante dos companheiros ali que estavam atentos, ele se expressou com humildade, falando em torno desta parábola. E disse o irmão Calimério: segundo aprendi, o homem que descia de Jerusalém para Jericó, no episódio do bom samaritano, ao cair em poder dos ladrões, que o deixaram semi-morto, apelou, em prece muda, para a bondade de Deus. Compadecido, o todo misericordioso expediu sem detença um mensageiro, que naturalmente carecia de instrumento humano a fim de expressar-se. O preposto da providência colocou-se ao lado da vítima, aguardando ansiosamente a chegada de alguém que se dispusesse a colaborar com ele no piedoso mistério. Justamente um sacerdote de grande ciência nas Escrituras, educado nos princípios do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, foi o primeiro a aproximar-se. O encarregado da bênção tentou induzi-lo à benevolência. Todavia, o titular da fé, receando atrapalhações, tratou de estugar o passo e seguiu adiante. Quer dizer, quando aquele homem da parábola que foi ali assaltado, que foi roubado, que foi agredido e ficou ali seminu entre a vida e a morte, estava naquela situação, orou a Deus pedindo auxílio e lá Deus enviou um anjo para protegê-lo. E esse anjo começou a tentar inspirar as pessoas que passavam por lá. E o primeiro, segundo a parábola, foi um sacerdote, que ficou com medo aí de se complicar. Aquele homem vai saber quem era, podia prejudicar a imagem dele, podia contaminar ele por ser um impuro. Apesar da tentativa do anjo de tentar tocar o coração dele e fazer auxiliar aquele homem, acelerou o passo e saiu. Foi pelo outro lado para nem passar perto. Logo em seguida, um levita, igualmente culto, apareceu no sítio, e o benfeitor das alturas, o anjo, rogou-lhe cooperação. Debalde, porque o zelador da lei, temendo complicar-se, negou-se a considerar o pedido mental, afastando-se rápido. Mas um samaritano desconhecido. E é interessante, amigos, nós lembrarmos que naquela época os samaritanos não eram pessoas bem vistas ali, eram como se fossem populações ali, tribos diferentes que chocavam ideias. Então Jesus, na parábola do bom samaritano, vai escolher justamente aquela pessoa que não era bem vista pela sociedade em que eles estavam para ser o benfeitor daquele homem. Então segue a irmã X falando para a gente pelas palavras aí que seria do instrutor Calimério. Mas um samaritano desconhecido, que viajava sem qualquer rótulo que lhe honorificasse a presença, ao passar por ali, assinalou no coração a rogativa que o emissário divino lhe endereçava, e deixando-se tomar por súbita compaixão, passou junto dele ao trabalho de assistência imediata. Ou seja, aquele homem que não era sacerdote, que não era levita, que não tinha título nenhum, que era um samaritano, que era mal visto pela população ali, por aquele povoado. Eram povos que não se davam muito bem ali, né? Que tinham uma visão contrária, como se fossem pessoas inferiores na visão deles. Foi quem se deixou tocar pelo apelo do anjo e se encheu de compaixão para ir cuidar daquele homem necessitado. Sem se perguntar se ele era bom, se ele era ruim, se ele era mocinho, se ele era bandido. Ele enxergou ali apenas um irmão que necessitava de amparo e de auxílio. Ele limpou o infeliz, estancou-lhe o sangue das feridas e logo após, acomodando-o no cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, desembolsou o dinheiro necessário, pagou-lhe a estalagem e, antes de partir, responsabilizou-se de modo espontâneo por todas as despesas que viessem a ocorrer no tratamento exigido, correspondendo eficientemente à expectativa do enviado que viera praticar a beneficência em nome de Deus. Quer dizer, aquele homem ali mal visto, sem rótulos, sem títulos que fizessem ele superior, foi o único ali que foi tocado no seu coração pelo apelo
do anjo enviado por Deus. Foi a pessoa que, apesar de não ser bem vista pela sociedade, aquela que a sociedade esperava que fizesse algo de bom, foi quem sintonizou com o anjo enviado por Deus e fez exatamente aquilo que o anjo esperava dele. O Calimério, contando essa história, pausou, tranquilo, e perguntou: qual dos três, ou seja, entre o sacerdote, o levita e o samaritano, né? Mais ou menos como Jesus perguntou ali na parábola. Qual dos três parece a vocês o mais digno da atenção do plano espiritual? Antônio Pires, que era o mais amadurecido ali da reunião, dos estudiosos ali das questões da mediunidade, com ar de aluno que já chegara ao objetivo do ensinamento, replicou por todos: de certo que é o samaritano, obediente ao convite da caridade. O comunicante sorriu com brandura e encerrou: então, meus amigos, façamos nós o mesmo. Nesse conto tão maravilhoso aí trazido por Irmão X, ele revisita a parábola do samaritano, que é uma parábola maravilhosa trazida aí por Jesus, e nos chama a atenção sobre essa questão de nós pedirmos tanto, rogarmos tanto, queremos tanto ser merecedores da atenção do plano espiritual superior. Como que devemos fazer? E ele nos chama a atenção e nos abre os olhos dizendo: olha, não precisa de milagre nenhum, não precisa de coisas diferentes do habitual, não. O que precisa? O que pede Jesus? Apenas que tenhamos fraternidade uns para com os outros, que tenhamos olhos de caridade para aqueles que estão ao nosso redor. Está aí o maior amuleto que nós podemos carregar para atrairmos a assistência dos bons espíritos, que é um coração puro, um coração voltado para o bem. Isso chama a atenção deles para atuarem de maneira mais precisa ao nosso auxílio. Não é que aqueles que estão em desarmonia não tenham auxílio. Todos somos filhos de Deus e todos somos amparados pela espiritualidade superior. Porém, existe a questão da afinidade, da sintonia, e quando nós conseguimos elevar a nossa vibração e nos sintonizarmos de maneira mais adequada com essa espiritualidade, é como se nós abríssemos ali o nosso ouvidinho para escutar melhor as intuições e as orientações vindas do plano superior, para melhor conduzir aí a nossa vida, para nos auxiliar nos momentos de dor, para nos ajudar a não nos comprometermos mais diante da vida, mais do que aquilo que nós já somos comprometidos, né, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Ou seja, queremos aí um amuleto forte e eficaz para termos aí grande acesso à espiritualidade superior, para sermos merecedores aí da sua assistência de maneira mais direta, mais efetiva. É um amuleto apenas, melhorar o nosso coração, buscarmos sermos mais humanos no sentido de sermos mais fraternos, de termos olhos de compaixão e de caridade para com todos aqueles que estão ao nosso redor. Ou seja, busquemos aí viver realmente a fraternidade, o amor ensinado por Jesus, mesmo que a gente ainda tenha dificuldade, mas cada passo que nós damos em direção a esse caminhar aí, né, a esse objetivo, é um passo a mais que nós estamos abrindo os nossos canais aí espirituais para nos sintonizarmos com a espiritualidade superior, para termos acesso a melhores intuições, a melhores caminhos, a maior proteção no nosso dia a dia e na nossa vida. Muito obrigada, amigos queridos, pela companhia em mais esta reflexão e nos vemos na próxima reflexão.